Observe essas 3 cenas. Primeira, em São Paulo. O homem está dirigindo e falando ao celular. Agora, em Maceió, o motorista fica digitando no aparelho. E, por último, a mais inacreditável, em Salvador. O motoqueiro olha o celular e pilota a moto ao mesmo tempo. Todos eles, se estivessem na mira de um agente de trânsito, levariam multa. Sei que não pode, o brasileiro todo faz. Uso e já tive a habilitação suspensa, é um hábito que eu preciso melhorar ainda. A infração segurar ou manusear telefone celular é novidade no Código de Trânsito. A multa é de R$ 293 e a infração é gravíssima. E os pontos também aumentaram muito? De 4 para 7. Essa e outras mudanças na lei começaram a valer esta semana. Antes disso, as pessoas que usavam celular eram autuadas por dirigir com uma mão só ou usar fone de ouvido, mas a infração era considerada média e a multa era menor. Quem fica só com uma mão ao volante continua sendo multado. O Código de Trânsito brasileiro ele é bem claro. Conduzir com apenas uma das mãos é uma infração, como, por exemplo, estar fumando, bebendo um copo d'água, se maquiando no trânsito. Isto continua sendo uma infração média. Uma cena super comum que a gente viu em São Paulo. O sinal fecha, o trânsito para e muitos motoristas não resistem. Você estava dando uma olhadinha no celular? Sempre. Quem trabalha com celular, né? Não tem jeito. Se eu parei aqui no sinal, eu posso usar tranquilamente. Ninguém vai multar, eu imagino. Mesmo parando no semáforo vermelho, não é permitido usar o celular. Com o carro parado no semáforo ou andando, a multa é a mesma. O Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, diz que o motorista tem que ficar atento o tempo todo para evitar acidentes e não atrapalhar o fluxo. A gente ficou observando este motoqueiro que mexia no celular, esperando o sinal abrir. Quando o semáforo fica verde, adivinha, ele é o último a sair. E essa situação, cada vez mais comum nas grandes cidades. O celular sendo usado aqui como navegador, eu queria saber se ele pode ser considerado como utilização de celular ou não. Pode, mas tem que programar o caminho antes de começar a dirigir. E daí não deve mais tocar no telefone. Se a pessoa quiser usar o celular, ela tem que parar o carro, estacionar num local adequado para aí sim mexer no aparelho. Para fazer e receber ligação, só se for em carro que tem viva voz e Bluetooth de fábrica. As infrações por causa de uso de celular têm aumentado. Em São Paulo, por exemplo, a cidade com mais carros do país, esse tipo de multa cresceu 17% entre janeiro e julho deste ano, comparando com a mesma época do ano passado. Não foi só a multa por usar celular que passou a ser gravíssima. Estacionar em vagas de idosos ou pessoas com deficiência agora também é punido com 7 pontos na carteira. A Cris não viu a placa, que estava torta, mas podia ser multada. Sou a favor do rigor absoluto, da fiscalização. Se eu tomasse multa, eu estava errada, acabou, tem que pagar e fica quieta. Outra mudança foi na lei seca. Com as novas regras mais duras, será que as pessoas passaram a respeitar mais? Vamos para o Recife para ver como os motoristas estão se comportando. Pode soprar. O senhor fez uso de bebida alcoólica hoje? Não, um pouquinho de vinho branco, muito pouco. O senhor está sendo convidado a submeter o teste de alcoolemia. Claro. O senhor quer fazer? O senhor é de acordo em fazer? Não, não gostaria de fazer não, amigo. Eu bebi muito pouquinho, mas eu não estou querendo fazer porque não faz sentido. Eu não sei o quanto ele mede. Agora, quando a pessoa se recusa a fazer o teste do bafômetro, ela é multada em mais de R$ 2.900, mesmo que não apresente sinais de embriaguez. A infração é gravíssima. Antes, isso não estava previsto na lei com tanta clareza. O motorista também fica com a carteira suspensa por 1 ano. Antigamente, existia a notificação pela recusa se ele apresentasse sinais. Conforme ele apresentasse sinais de embriaguez, aí sim ele seria autuado. Também acompanhamos uma operação no Rio de Janeiro. Vou convidá-la a fazer o teste lá rapidinho. Zerado. Ninguém foi multado nessa blitz. O coordenador da Lei Seca acha que as fiscalizações frequentes ajudaram a diminuir a quantidade de motoristas que bebem. No início das nossas operações, em 2009, 20% dos motoristas fiscalizados em qualquer blitz que nós realizávamos eram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. Hoje, essa média é de 7%. Além das mudanças no Código de Trânsito, todas as multas foram reajustadas essa semana, em média 60%. O Denatran diz que os valores não tinham aumento desde 2000. Muito pesada, não dá. Aí não aguenta, quando trabalha para pagar multa, né?
No Brasil, são arrecadados bilhões de reais com as infrações. Só na cidade de São Paulo já foi mais de 1 bilhão só este ano. E as pessoas ficam curiosas. Onde vai a maior parte desse dinheiro, das multas? 5% vão para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Os outros 95% têm que ser usados em ações de educação, sinalização, fiscalização, engenharia de tráfego e policiamento das prefeituras e estados. O aumento no valor das multas agora pode passar a ser anual. O reajuste vai ser de acordo com a inflação do ano anterior. Portanto, se prepare. Esse é só o começo. Infelizmente, é uma norma de ganhar muito dinheiro aí pelas multas. Pena que não é educativo, é só punitivo, mas vale a pena seguir, senão a gente corre um risco maior no bolso. Eu acho que tem que haver uma reeducação muito forte no trânsito.